Então, esse é o complemento do vídeo que eu estava fazendo. Para não encher outro vídeo e não ficar muito extenso, vou falar sobre a retirada ou não do uso de máscara. Vamos começar da seguinte situação. A temperatura. Medição de temperatura para mim é desnecessário. Até porque o funcionário fica ali a vida toda em pé ali e não vai resolver o problema, cara. O cara passar com 40, 30 graus, a aferição no pulso não dá a mesma aferição da testa. É uma complicação, é uma coisa desnecessária, tá? Ainda mais porque está tendo a vacinação. Ainda mais que tem lugares que fica a máquina parada lá e o cara passa, mede a temperatura e o que a máquina vai fazer? Vai sair correndo atrás de você? Nem sempre tem alguém olhando a máquina ali. Foi o que eu falei no finalzinho do outro vídeo. A questão, o que nós precisamos entender é o seguinte: a primeira dose precisa ser dada em 100% das pessoas, para a gente pensar na retirada do uso de máscara. Por quê, gente? Primeiramente, as pessoas, a maioria das pessoas, elas são assintomáticas. Ou seja, o vírus já não fazia efeito ou não causava danos ao organismo permanente dela. Então, se você tem uma cobertura vacinal de 100%, você está possibilitando aquelas pessoas que não têm, aquelas que já tinham imunidade, né, por fatos naturais, possivelmente por conta de vacinações da infância que estariam mais presentes no corpo, né? Possivelmente as nossas vacinações, porque em toda a nossa fase de criança, nós recebemos vacinações, né? Então, e muita gente resiste à vacina. Olha só, cara, eu achei interessante isso. Não, que a vacina não foi testada. Tem muitas vacinas que você tomou na infância que não teve tempo de ter os anos necessários para teste, tá? Ah, mas a vacina do Covid foi muito rápida e tal, tal. Como se os caras não fossem especialistas, como se não tivesse dando certo a vacinação agora. Então, a pessoa tomou a primeira dose, é um vírus inativado que está no organismo dela, que vai ser atacado por anticorpos do organismo, vai se criar uma resistência, um obstáculo ao vírus para quem é mais frágil, ou seja, você tem uma parte de pessoas que já são assintomáticas, que não iriam morrer do vírus, e você agora tem uma cobertura vacinal, ou seja, você reforçou aquele que já era assintomático e você deu um up, né? Um upgrade naquele que não tinha nada de cobertura vacinal. Então você já deu uma fortalecida no organismo. Só que ele não está completamente coberto, porque nem a vacina, nem as duas doses estariam cobrindo a população. Eu acho até que o Brasil podia investir primeiramente na Janssen, que é uma dose única, para assim, investir uma quantidade de dinheiro bem forte para que pudesse, se tiver a vacina, lógico, vacinar com de uma só vez, aquelas pessoas que estão sem cobertura nenhuma. Nesse finalzinho agora de processo que estamos 70%, esses 30%, se conseguisse de Janssen, já vacinaria uma e já seria a segunda dose, já somaria na primeira e na segunda dose. Então você tiraria esses 30% que falta e jogaria para vacinação de dose única ou segunda dose, já estaria cumprido a meta. Só que ainda tem um caso, que a vacina não protege 100%, né? Depois de 15 dias da segunda vacinação ou da dose única, você teria uma proteção, né? E possivelmente seria um efeito de rebanho. Possivelmente seria um efeito de rebanho, porque o vírus ele não vai conseguir se espalhar tão depressa. Aí, o que deveria acontecer, galera? Aí que a gente teria que começar o que é lá no início. As famílias que forem contaminadas e que aquele vírus persistiu, essas famílias teriam que ser obrigadas a ficar no isolamento, né? O governo tinha que, de alguma forma, pegar essas pessoas e colocar no local de quarentena por alguns dias, né? E nenhum dano ao trabalho dela, nenhum dano à empresa que ela trabalha não poderia causar nenhum dano, ou ela receberia até um benefício, né, do governo para se manter ali, isentando a empresa de ter isso, em prol de acabar com aquele vírus ali, né? E aí a gente já consegue isolar a boa parte da população de espalhar o vírus, porque nós temos que liquidar o vírus. O Covid ainda vai dar muito trabalho no mundo todo, né? E o carnaval está vindo aí, nós sabemos que vai ser complicado essa situação,
né? Então a gente tem que acelerar essa cobertura vacinal completa, porque ainda vai ter ainda questões. Agora, a variante Delta, não sei o que vai vir. Se todo mundo tiver coberto com a cobertura vacinal, vai ficar mais fácil para o governo conseguir isolar essas famílias que forem contaminadas, né? E a questão do uso de máscara, gente. A questão do uso de máscara. O distanciamento social é muito importante. O uso de máscara ainda é importante. O que acontece é que quando você sugere, eu sei porque eu trabalho com o público. Se você sugerir o uso de máscara, no outro dia as pessoas já estão achando que já está liberado. E você tem problemas com isso, tá? Agora, se você liberar a máscara, você não vai conseguir mais retomar o uso de máscara. Vai ser complicado. Vai ser complicado. Porque as pessoas não querem usar a máscara. É sufocante, é uma coisa desagradável? Sim, é. Quem não sabe disso? Todo mundo sabe que isso é desagradável. Mas infelizmente ainda temos essas pessoas que não estão vacinadas, que não foi por vontade própria delas, né? Algumas sim, mas não foi por vontade própria delas. E essas pessoas, elas infelizmente, elas não têm proteção. Então nós temos que ser um pouco patriotas nessa hora de segurar mais um pouquinho para poder salvar a vida dessas pessoas. No nosso país não há o patriotismo que as pessoas dizem que tem. Não há, sabe? O nosso presidente, qual moral que ele tem para falar, em todo momento ficou aglomerando, em todo momento ficou sem máscara, fez um papelão horrível para um cara que é militar. Ele tem que ter bom senso, gente. Você é um militar, cara. Entendeu? Por mais que esteja aquele problema todo lá, você é um militar, mano. Se porte como um militar, tá? É, é, Se porte como pelo menos um cristão, como diz que a gente vê que não vê cristianismo nenhum ali, mas se diz que se porte como cristão. Você está num país onde as pessoas estão morrendo de Covid. O fato de a pessoa não usar máscara é um deboche com a sociedade. É um deboche com aquele que perdeu a vida. Então, se você é cristão, cara, e você não tem essa sensibilidade de que você está ferindo pessoas, e ele não tem, porque ele não tem nem sensibilidade de falar da questão da ditadura, com aquelas pessoas que foram vítimas. Então que, pô, pelo menos, cara, use a máscara, pelo menos represente bem o Brasil, porque a nossa representação presidencial aqui tá horrível diante do mundo. E isso traz muitos problemas para o país, prejudica muito o país, tá? Eu não vou nem entrar no detalhe lá dos embargos da vacina, das tretas que arrumou com a China. Cara, eu não entendo uma coisa. A China é um dos maiores parceiros, se não o maior parceiro comercial do Brasil. Por que que agora que foi arrumar treta só no momento da questão de vacina? Por quê? Por que que não arrumou a treta lá no início do mandato? Sabe? Se a China é tudo uma coisa esquisita. Se investe em cloroquina, se investe em inúmeros dinheiro ali. Agora tem esse fundo secreto aí que eles estavam querendo passar, que possivelmente é dinheiro para colocar em campanhas publicitárias, cara. É dinheiro que vai dar para o político entrar em contato com o canal X, canal Y, e esses canais vão fazer a lavagem de roupa. Por quê? Porque deu certo da primeira vez, né? Eles não vão poder usar fake news? Não vão usar fake news, mas eles têm uma peça forte que é a internet alcança rápido. Então eu vou começar a botar esses videozinhos antigos, é, essas coisinhas. Ele já tem tudo já preparado, já deve estar tudo em arquivo. As bem-aventuranças do presidente da República, as coisas boas que ele fez vão ficar em evidência. É engraçado, é tão feio quando nessa COP26 aí, esse negócio do clima, o Brasil vai lá, o representante fala um monte de mentiras, um monte de coisas descompromissadas. Isso traz uma insegurança para o país em questões comerciais, de ver que o país é um país de hipocrisia, é um país da mentira. Porque, cara, como é que esses caras conseguem mentir na frente de milhões de pessoas, querer falar uma coisa que não vai acontecer, que não vai fazer, ou que a gente tem um compromisso de 50%, mas já era um compromisso que não foi honrado antes. Os próprios outros países também, mentirosos,
que tinham compromisso de trazer tanto de dinheiro e não se comprometeram, sabe o que vai acontecer? O mundo vai entrar em colapso. Infelizmente, pela irresponsabilidade desse povo. Se a sociedade não tomar as rédeas, se a sociedade não for às ruas e reclamar, porque vão surgir questões assim. Ah, a Amazônia está pegando fogo. Não, eles não querem culpar os coronéis, os donos de terra, porque esses daí são os que levam o dinheiro para eles. Eles vão culpar o quem? Eles vão culpar os índios. Aí eles pegam um índio, né, daquele doido lá, que é um índio de uma ideologia partidária. Eu não sei que tipo de ameaça ou que tipo de promessa eles fazem para esse índio, ou se o índio é maluco mesmo, é um índio que já era meio perturbado, ou foi convencido pelaquela ideologia, e coloca o cara como se fosse realmente um cara. Esse aqui é o representante da tribo tal, e ele diz que é assim, assado. E quando você vai vendo um todo, não tem nada de errado ali acontecendo. Os índios não estão fazendo coisas erradas, tá? Mostra lá o índio com televisão. Por que o índio não pode ter televisão, gente? O índio ele é obrigado a viver a cultura dele? Não, ele não é obrigado, ele é um cidadão que tem direito de ir e vir. Ele pode aprender, ele pode se modificar, se ele quiser. Já não basta o que o Brasil já fez com o índio, forçando religião, né? Até com os escravos fez isso, forçando religião, porque os primeiros escravos foram os índios, né? Forçando religião, forçando ideias, ideologias, e agora, agora só porque o índio tem televisão, vocês estão reclamando? Se o próprio país, né? E o Brasil tem uma dívida muito grande com a questão da escravidão, com os negros de hoje, né? Ele tem um compromisso, tem que ter um compromisso muito grande. E tem gente que fica assim, não, isso daí não é certo. Não, gente, o Brasil nós fomos descobertos em 1500. A moça estava explicando esses dias, 300 e poucos anos só foi de escravidão. Nós temos só cento e poucos, 130 e poucos anos de que o país não tem escravo. É muito pouco, sabe? É muito pouco. Cento e poucos anos de liberdade em relação a 300 e poucos anos de escravidão. É muito pouco. Então temos sim um compromisso, né? Porque foram eles que sofreram. Os negros de hoje são os representantes, né? Eles são os representantes daqueles, porque se a escravidão voltasse, quem seria? Seriam os de hoje. Então nós devemos respeito a essas pessoas. Esse tipo de vídeo que a gente conversa aqui, essas coisas, às vezes o YouTube bloqueia esse vídeo sem procurar saber. Não tem conteúdo nenhum aqui de discurso de ódio ou de preconceito, mas as pessoas vão lá e carimba você, e o YouTube nem se dá o trabalho, né? Que sabe, o YouTube, cara, ele é uma plataforma assim. Se você tem um problema num vídeo, teria que remover aquele vídeo. E não tinha que remover todo o seu conteúdo, gente. Porque você tem história ali, você tem coisas pessoais, você tem coisa de família, você tem uma vida ali, que às vezes está no seu canal, né? Dedicação, foram tempos de vida seu que foram embora. E eles vão lá e bloqueiam tudo. A política deles é muito feia, sabe? É muito desumana. Sabe o que está acontecendo? As pessoas não estão mais fazendo vídeos com as mesmas emoções, né? Não estão mais trazendo, não vão mais trazer benefícios para o YouTube. E vai ter um tempo que vai surgir uma rede social melhor, né? Que respeita os seus idealizadores, os seus criadores de conteúdo, que remunere os seus criadores de conteúdo, não tenha nada de bloqueio, e que vai fazer, sabe o que com o YouTube? Vai pisar, vai fazer com que ele seja um Orkut na vida, né? O YouTube é uma ferramenta incrível, é uma ferramenta muito boa para você expor ideias, né? Para você conversar, para você aprender. Só que a política do YouTube desrespeita você como ser humano. Porque se ele acaba com todo o seu conteúdo, imagina você tem 10, 20 mil vídeos, cara. Quantos anos de vida, de tempo de vida que você se dedicou para ajudar pessoas ou para você expor suas ideias? E ali tem todo o seu conteúdo máximo de fotos de família, vídeos e coisas. E o YouTube simplesmente pega uma pá de areia com bosta e joga em cima de você.
e acaba com aquele canal, acaba, liquida contigo. Sabe o que que faz? Sabe o que isso faz com as pessoas? Desestimula, né? E as pessoas não querem mais ser criadores de conteúdo. Aí você vê um monte de babaquice. No Brasil, cara, o Brasil, infelizmente, eu vejo cada pessoa enriquecendo como ícone da música, e como se eles enriquecem como se fosse um Michael Jackson, como se fosse um popstar. E você vai pro conteúdo dos caras, das pessoas ali, cara, não tem conteúdo para aquilo. Não tem. É uma dinheirama que o povo gosta de dar às pessoas erradas, né? Então, o cara, não, o cara é isso aqui, caraca, o cara chegou no sucesso. Isso não é inveja, não, isso é falar a realidade. Tem gente que não tem condições de estar lá, não tem o talento suficiente para estar lá em cima. Mas a sociedade de hoje coloca essas pessoas como ícone. E o que que nós podemos fazer? Só criticar. Porque aonde vai estar realmente, qual posição vai estar aquele cara que realmente é um ícone, sabe? Porque tudo é empresariado. O empresário consegue um contato, te bota no programa tal, né? É, às vezes a música do cara é até legal, sabe? Até merece o cara ganhar um bom dinheiro, mas coloca um cara numa posição de celebridade como se ele fosse um cara realmente como o Michael Jackson. E isso eu não acho legal. E tem muita gente boa que nem sequer chega a 10% ou 5% do sucesso ali, sabe? Porque estão ocupando os lugares dessas pessoas, sei lá. Mas é uma opinião minha, né? E não vou deixar de falar o que eu penso, né? Outra coisa é a questão de nosso país precisa ter uma transformação na segurança pública muito grande e eficiente, começando pela questão salarial, começando pela questão da punição, né? Eu acho que eu sempre falo isso, no Brasil falta cadeia, falta muita cadeia. Primeiro a criação de um presídio para um presídio para bandidos de farda, né? Tem que ter essa criação. Segundo, a expansão de um presídio dos presídios comuns. A expansão, porque o brasileiro ele acha o seguinte, porque o cara tá preso, ele tem que comer o pão que o diabo amassou. Mano. Só que tem gente que realmente teria que estar num lugar que come o pão que o diabo amassou. Mas tem gente que é preso e colocado ali junto com essas pessoas e come do mesmo pão. Esse que é o problema do presídio. Ele não faz diferença na sua vida enquanto você não está dentro dele. Porque se você estivesse dentro dele, você gostaria de ter direitos humanos respeitados, né? Direitos humanos respeitados. Eu acho assim, a sociedade tem que entender uma coisa. Nem todo crime deveria excluir o cara da sociedade. O cara foi ali e fez um furto. Ele não utilizou nenhuma arma, né? Ou ele rabiscou um carro, ou ele roubou a roda de um carro, né? É um cara que pegou uma coisa que não é dele, mas aquilo ali, o único prejuízo que ele causou foi o quê? Um bem material. Ele não causou risco à vida da pessoa e tal. Então esse tipo de criminoso ele tem que ser dividido daquele que mata, aquele que faz acontecer, aquele que é envolvido em certas questões. Tem que ser dividido. Então você não pode pegar um cara desse e jogar lá dentro do presídio, onde uma cela deveria ter 5 pessoas, e você coloca 20, 30, 40. O direito dele como presidiário não está sendo respeitado. E tem que se ter direitos humanos, sim. Tem que se ter direitos humanos, porque a vida é uma caixinha de surpresa. Hoje você está bem com o seu trabalho, amanhã depois você tem um desentendimento na rua, ou na escola, ou no trabalho, e você toma uma atitude precipitada, você vai para junto de um lugar, você vai para um lugar que realmente não vai te trazer equilíbrio emocional. Você comete um erro porque você cometer um erro, às vezes aquilo não é parte da sua vida. Hein? O cara que rouba, ele gosta de roubar, ele quer ter aquele bem material, mas você não, você aconteceu algo contigo que foi uma fatalidade da vida. Você é uma pessoa tranquila, como a gente vê na sociedade, né? Às vezes o cara é tranquilo, teve uma época aí que tinha um cara que era até um dono de uma pizzaria,
e alguém arrumou uma confusão com esse cara e o pai do cara veio e matou aquela pessoa. Tipo assim, eu tenho certeza que aquele pai não era um cara daquela forma, mas naquele momento, querendo proteger a sua prole, né? Ele foi agiu de uma forma terrível. E aí você vai pegar aquele cara e vai jogar ali no. Sabe, o cara nem tem tempo de raciocinar às vezes, né? Ele errou, cometeu um crime, errou. Ele cometeu um crime, mas ele não é um cidadão ruim. Ele não viveu a vida dele fazendo ruindade. Ele surtou naquele momento e tomou uma atitude errada, né? Então tem coisas na sociedade que não tem separação. Na cadeia você joga todo mundo ali e trancafiado ali. Então tem que começar a separar esse tipo de coisa. Então o nosso país precisa de criações de presídio exatamente para se ter esse tipo de avaliação, né? Quem vai ficar num presídio que não tem, que não é bom, né? Um presídio, se possível, trabalhar. Eu acho que isso vai ser meio difícil, muito difícil. Certas penas ser convertidas, né? Olha o que acontece no nosso país, cara. Você é pego numa situação, acontece uma situação. Quem estipula a fiança é o delegado, né? Eu não sei para onde vai esse dia da fiança, cara. Eu nunca soube como é que funciona isso, mas sei que estipula a fiança. Eu não sei baseado em que valor, isso daí eu não entendo, tem que perguntar para saber. Mas aí a pessoa não tem condições de pagar aquilo, quer dizer, a pessoa não tem condição, ela fica presa. A pessoa que tem condição, e às vezes aquela condição foi gerada por dinheiro de roubo, de coisa, ele sai. E o pobre que não tem condições fica. Então, começa pela questão da fiança. Eu acho que a fiança não deveria ser estipulada pelo delegado, não. Eu acho que a fiança deveria ser estipulada pelo juiz. Eu acho que eu sei que o delegado estuda direitos e tal, mas eu acho que é pelo juiz que deveria ser. Agora, crime de alta periculosidade, quando se tem todas as ideias de que aquela pessoa cometeu e tal, aquela pessoa tinha que já, naquele momento, já ficar sobre uma escolta policial até se resolver vir um juiz, alguém verificar com o delegado aquela situação específica, tem que ser, para poder saber o que vai ser, qual vai ser o destino. Realmente ele é suspeita muito forte de que ter feito isso. Cadê as provas? Trazem as provas e aquele cara não sair dali. Porque o que acontece no nosso país é que se vê o delito, mas não, enquanto não passa por um julgamento, ele não é culpado. Eu acho que isso faz uma sociedade ruim. Eu acho que você ter medo de chegar nessa instância de ser confundido e tal, já traria uma neutralidade para o ser humano, né? O cara, opa, eu não vou aquela ali porque eu fizer uma atitude suspeita que pode me trazer uma consequência ali e depois ficar ser ruim para mim. Mas eu acho que o cara que comete o crime praticamente está nítido o fato, né? E não se consegue segurar a pessoa. E a pessoa some. E ela vai cometer outros crimes. Ela volta para a sociedade. O motivo da prisão é tirar da sociedade uma pessoa que pode prejudicar a outra. Ela no Brasil não tem pena de morte, mas é uma forma de matar as pessoas aos poucos, né? Porque ela vai morrer no tempo de vida dela. Se ela pega 10 anos de cadeia, vai morrendo no tempo de vida. Só que se você for estudar as questões de indulto, de saída de cadeia, de tempo de cadeia que a pessoa não cumpre, aí o juiz bate lá 20 anos. Aí desses 20 anos, parece que passa num funil e fica 2, 3 e o cara sai por bom comportamento. Não tem uma punição adequada. Eu acho que tem que começar a se pensar numa punição dolorida, né? O cara falando, eu pego 200 anos de cadeia, cara, isso chega a ser ridículo, né? Chega a ser ridículo, que a gente não entende como é que funciona isso, fica ser uma coisa ridícula. Eu acho que tem que começar a verificar. Crimes de alta periculosidade vai ser 10 anos de regime fechado, sem direito à saída, porque é uma pessoa que pode representar para a sociedade uma coisa muito. Pode representar algo ruim para a sociedade, entendeu? Ele fora, ele não vai representar segurança nenhuma para aquela pessoa ao qual teve um envolvimento naquele delito ali.
Então, gente, precisa ser repensado essa questão brasileira. Mas é tanto problema que tem no Brasil que eu acho que a gente tem que acabar com o Brasil e construir de novo, né? Acho que tem que começar do zero e começar pela a parte política. Se a gente não conseguir, cara, com a era da informação, colocar os pontos nos is, as vírgulas no seu devido lugar, criminalizar, porque o que eu vejo é leis que afrouxam cada vez mais a criminalidade da política, né? Eles agora têm que se preocupar com a lei porque está muito evidente, né? Antigamente não aparecia imagem nem nada. Agora, como os outros filmam lá dentro, agora eles precisam se preocupar em ter argumentos dentro da lei para suas canalices. É isso que está acontecendo. Eles estão conseguindo passar. Então, nós temos que colocar pessoas lá dentro que neutralizem isso. O ódio que tem do STF, os caras, não, o STF é isso, o STF é aquilo, mas você vê que o STF é quem julga, ele é o guardião da Constituição. Então ninguém vai gostar, ninguém que quer arrebentar com a Constituição vai adorar o STF de amores. Pelo contrário, vai querer desmiuçar tudo a respeito, né? Tem um canal aí que faz, né, o levantamento da vida dos juízes. Tá, faz o levantamento, tem erros. Possivelmente tem erros, né? Foi colocados por político tal, assim como todos eles são indicados, né? Mas eles fazem um evento sobre aquela situação. Engraçado, não fazem o mesmo evento quando o político é de estimação deles, né? É o que está acontecendo no país, é isso. Eles pegam um lado da moeda, pinta de ouro e o outro pinta de ferrugem. É isso. A tática deles é ridícula. Não tem compromisso com a verdade. Ah, mas a gente não recebe financiamento do governo, como outros canais também não recebem, e nem por isso não quer dizer que fedem ou cheira, né? Se gloriam nisso, mas só um lado da moeda. Eles não são capazes de colocar ética em todo o posicionamento que surgir, né? Eu sempre ressalto, meu candidato à presidência sempre, por enquanto ainda sempre é o Ciro. É um homem professor de direito constitucional, um homem que tem formação, estudou em Harvard, um cara que é excepcional falando em economia. Inclusive, a Jovem Pan, né, que é uma rádio e canal de televisão aí, de internet também, que eu não suporto, né, eu não gosto, porque eu acho que quando o Ciro Gomes foi na Jovem Pan, foi até elogiado, né, por ter estudado em Harvard, né? Começaram puxando o saco dele, porque não tem como fazer outra coisa. O cara tem uma formação em Harvard. E às vezes o cara puxou o saco só para dizer que também era economista, né? Mas, vamos lá. Algumas coisas que o Ciro fala no programa, então eu só vou vendo só os patrocinadores do próprio programa indo pelo ralo abaixo, né? Descendo pelo ralo, porque eles não gostam, né? E começam a mudar de assunto. E o Ciro vai lá na Cova dos Leões, e na Cova dos Leões ele ainda consegue se dar bem com os leões. Porque ali ninguém consegue. Sabe o que eu fico irritado? É que colocam uns caras para debater com o Ciro Gomes que não tem formação nenhuma. Chama o Henrique Meirelles, pô. Chama o Joaquim Barbosa aí, que era juiz. Chama uma galera forte aí. Chama a Hércio. A Hércio não tô sabe ler as figuras. Mas chama uns caras que são de economia também. Sabe? Uns caras fortes, caras pra. Chamam só o pé de chinelo. E tem uns que nem tem formação de economia nenhuma. São só os jornalistas e os jornalistas ruins, porque só ficam fazendo fofoca, né? Só ganham dinheiro com fofoca. São jornalistas ruins, né? Que para umas pessoas são bons, mas eu considero ruim, que não tem condições de falar de política com Ciro Gomes. Botam os caras que não têm condições, sabe por quê? Não querem dar ênfase ao Ciro Gomes. Ninguém quer dar ênfase, porque o cara sabe resolver as situações do país, ele sabe como é que funciona o país. E ele explica muito bem isso. Agora, as questões ideológicas no Brasil é que está impedindo o povo de enxergar isso. Está impedindo o povo a questão ideológica e a questão de não conhecer o político, não conhecer o Ciro Gomes, não conhecer sua trajetória, só ir por aquilo que ouvem das pessoas.